Marcos capítulo 15, versículo 21 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Está falando de Simão, ali na Via Cruz, quando Jesus estava carregando a cruz, juntamente com aqueles outros ladrões, outros não, porque Jesus não era, com aqueles outros parceiros de cruz. Então, Simão chega naquela situação e ele é obrigado a ajudar Jesus. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos, papai, porque o Senhor é bom, sua palavra é viva, ela é eficaz, poderosa. Estamos diante dessa palavra tão preciosa, Pai, e certamente ela vai nos trazer a novas dimensões hoje. Eu oro que o Teu Espírito Santo me use para transmitir e também me use para compreender, Pai, assimilar e aplicar essa palavra, assim como cada um dos meus irmãos. Se há porventura algo que nos impeça, Pai, de absorver tudo, Pai, o que a Sua palavra tem para nós, que vá embora em nome de Jesus, que não haja distração e nenhum impedimento por nenhuma força, Pai, em nome do Senhor Jesus, nem na nossa mente, nem no nosso intelecto, nem forças malignas. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, nossa alma e o nosso espírito pronto para Te ouvir, para ser edificado e para, com ousadia, aplicar essa palavra na nossa vida e na vida das pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Querido, essa tem sido a tônica, não podia ser diferente. Todos que têm ministrado, e eu tenho observado em todos os lugares, a gente tem que passar por esse momento que nós estamos vivendo, porque a gente está vivendo um tempo muito propício para a gente não se desligar, mas se comprometer cada vez mais com o propósito de Deus na nossa vida. Isso é um bom tempo, porque os sinais eles estão aí aparecendo, os sinais estão muito vivos, estão muito evidentes no mundo, dessa volta, no mínimo, do Senhor, trazendo um avivamento, trazendo um despertamento, um conhecimento. Querido, eu creio que para mais, de qualquer pessoa, os seus filhos aqui na terra, porque de nós, esse conhecimento, esse despertamento, essa revelação, ela vai tomar um volume maior. É necessário que a igreja ela esteja muito esperta, ela esteja muito atenta, muito ativa, participando, ativamente desse momento, para que ela não se torne um objetivo de desânimo, ela não se torne algo de desânimo para a vida das pessoas. A igreja precisa despertar, e esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito propício. Enquanto muitos pensam que é um tempo bom para se desanimar, para se acomodar com algumas coisas, não. É um tempo para a gente se despertar. Não é verdade que quando a gente está doente, a gente não se desperta e vai procurar um médico, a gente começa a correr atrás das coisas? Pois é, querido, estamos vivendo um tempo de tribulação, um tempo de adversidade. Então, um tempo da gente clamar por socorro, é um tempo da gente ser socorro, é um tempo da gente despertar para esses acontecimentos. Mas é preciso que a gente esteja muito atento, porque às vezes esse chamado de Deus, ele vem assim de uma forma que nós não planejamos e também de uma forma que a gente nem gostaria que fosse desse jeito. Quem gostaria aqui, que o seu despertamento viesse através de uma pandemia? Ninguém queria isso. Mas muitos despertamentos, e eu ouso dizer, que alguns estão aqui por causa de uma adversidade, algo que não deu certo e que despertou a pessoa a procurar o Senhor Jesus. Não era o que a gente queria, e nós estamos vivendo um tempo de uma geração que ela está completamente descomprometida. Querido, é terrível a situação que o mundo está vivendo nesse exato momento, onde o foco ele está no agora. O foco dessa geração que nós estamos vivendo, ele está no presente, no agora. E até mesmo aqueles que se dizem cristãos, eles estão se deixando, muitos deles estão se deixando levar por essa condição que é tão perigosa para a vida e para o reino de Deus, para a igreja do Senhor.
A verdade é essa, querido, não há como negar. As evidências que a Bíblia fala está aí. Só não vê o crente que não quer, o crente que nunca leu a Bíblia. Qualquer um que leu a Bíblia uma vez, ele pode notar que todos os acontecimentos estão muito, mas muito padronizados, muito encaixados dentro daquilo que a Bíblia fala a respeito, querido. Então, Jesus ele está voltando e somente as pessoas comprometidas que estão percebendo e se envolvendo com essa causa que é tão nobre, né, e verdadeiramente relevante. Se tem alguma coisa, querido, na nossa vida que nós precisamos estar atento, que nós precisamos observar, é o que a Bíblia diz sobre a volta do Senhor Jesus e as condições que o mundo está vivendo hoje. Se percebe, querido, claramente na sociedade e também na igreja, a existência desses dois grupos, né, aquelas pessoas que elas são envolvidas, e tem também um grupo de pessoas na igreja que ela é comprometida, porque comprometimento e envolvimento são coisas muito diferentes, né, e que essa mensagem de hoje, querido, nos leve, né, a nos localizarmos em qual grupo nós estamos, se nós estamos no grupo dos envolvidos, ou se nós estamos no grupo daqueles que são comprometidos com Deus, com o seu reino. Então pense nisso, querido. Os envolvidos, eles nem sempre estão comprometidos, mas os comprometidos, eles estão sempre envolvidos. Nem sempre uma pessoa envolvida, ela está disposta a se comprometer, mas toda pessoa que já se comprometeu, ela se envolve, é só chamar que ela está sempre pronta. Deus, querido, Ele não quer gente somente envolvida, mas sim pessoas comprometidas, e Deus quer pessoas comprometidas até o cabo, até a morte. Olha o que diz Mateus, no capítulo 10, 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Querido, pense nisso. Pense nessa questão. Pensemos se na nossa vida não tem coisas que estão muito aquém de um filho, de uma filha, e que está se tornando de mais valor na nossa vida do que Jesus. Ele diz mais em Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por amor de mim a achará. E ele diz mais em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz, querido. Existe uma negação, que é de nós mesmos, e existe uma cruz que eu preciso tomar e que eu preciso seguir. Nós entendemos, querido, que há uma grande diferença entre esses dois tipos de crentes. Um crente envolvido e um crente comprometido. Você já ouviu, né? Eu creio até que já, porque eu já tinha ouvido essa história, a história da galinha e do porco. Quem já ouviu? Né? Diz que os animais de uma fazenda, eles resolveram dar uma festa para o dono da fazenda. E naquela discussão toda que estava ali, para ver o que eles iam fazer, né? Galinha, vamos fazer qualquer coisa, uma festinha aí? Né? Mas o porco, quando ela deu a sugestão, olha a visão como é diferente. A galinha diz, vamos fazer, porque o coração do dono é duro, então a gente faz uma festinha aí, desde que dê, né, ovo com bacon, tá bom. O porco logo se comprometeu, porque ele diz, né? Talvez por causa do coração duro, ele vai se converter diante dessa festa. Então um deu a festa pensando que não ia acontecer nada, e o porco deu uma festa achando que ia acontecer tudo. Quem era, querido, para você o comprometido dessa festa? Quem que se comprometeu realmente nessa festa? Não foi o porco ou a galinha? Foi o porco, porque a galinha continuou viva, mas o porco teve que dar a sua vida para poder fazer alguma diferença, fazer alguma coisa por causa do coração daquele lobo. Então, reflitam nessa história, querido. Quem é que demonstra estar mais envolvido? Quem é que demonstra estar, né, mais comprometido, melhor dizendo, com o reino de Deus? Então, a próxima vez que eu e você, né, a gente for comer aí um ovo com bacon, a gente tem que lembrar, né, dessa galinha que estava envolvida, porque ela, né, ela estava só envolvida porque, na verdade, ela só deu o ovo e continuou viva, mas o porco deu o bacon e ele teve que morrer. Olha o que Paulo afirma em Filipenses, no capítulo 1, 12. Quero ainda, irmãos,
certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído como progresso do Evangelho. Do que Paulo estava falando? Ele estava se referindo, querido, às suas prisões, aos açoites, às humilhações, injustiças que cometeram contra ele, os abandonos, os naufrágios, e até mesmo, sabe, Paulo não sabia do que ele ia morrer, preso já na sua velhice, obviamente. Paulo estava dizendo que todas essas coisas que aconteceram com ele contribuíram para o progresso do Evangelho, querido. Isso é comprometimento. E nesse texto de Marcos, do capítulo 15, 21, que nós lemos, né, na introdução, nós encontramos esse homem, né, Simão. Eu gosto muito de ver algumas histórias, tem muitas pessoas na Bíblia, e alguns falam o nome uma vez dentro de um contexto, você não vê mais, mas o que ele fez não dá para a gente esquecer. Tem bastante pessoas, se você procurar na Bíblia com esse propósito, você vai ver muitas pessoas que não se fala mais dessas pessoas, mas o que elas fizeram ficou registrado. Então esse homem Simão, ele tinha 2 filhos, um que chamava Alexandre e o outro tinha o nome de Rufo, né? Pouco ou quase nada nós sabemos a respeito dele. Porém, né, considerando a história, né, da época, alguns detalhes que foram mencionados, depois você pode ler todo esse contexto, nós podemos assim ter uma ideia de quem ele era. Talvez ele fosse um gentil ali convertido ao judaísmo, ou talvez ele era um judeu africano, porque ele veio de longe. Alguns versículos da Bíblia falam das pessoas que viajavam de muito longe, alguns de milhares, ou de mais de 1000 quilômetros, milhares não, mas mais de 1000 quilômetros, para participar ali da festa da Páscoa. Era para isso que Simão tinha ido até a Jerusalém, para participar da festa. O nome Simão é um nome judeu, e ele certamente viajou uma distância muito longe, né, entre Cirene e Palestina, se calcula aí 1.200 quilômetros, mais ou menos, o que percebe que ele queria realmente passar a Páscoa ali em Jerusalém, e ele queria também oferecer sacrifícios a Deus no templo. Aí a gente já observa já certas virtudes na vida desse homem, né? Eu não sei se um africano ou um judeu convertido, né, um gentil convertido ao judaísmo, ou se ele é um africano convertido, nós não sabemos. O texto nos dá mais uma ideia, né, sobre ele, que ele estava trabalhando. Diz que ele estava trabalhando, e quem sabe, né, para ajudar nas despesas ali da viagem, porque era comum, eu estive vendo alguns comentários, era comum que os crentes, né, que alguns viajavam para de muito longe, e eles chegavam, né, fora de tempo. Antes tinham que chegar, né, viajavam de muito longe, ou a pé, ou de jegue, sei lá, né, eles viajavam de alguma coisa, e não era de carro, certeza que não era, para esse lugar. Então eles arrumavam um emprego ali temporário, para poder, até chegar o dia da festa da Páscoa, eles ter ali o seu sustento. Uma coisa, querido, é verdade, Simão, ele estava trabalhando no campo. O texto diz que Simão estava trabalhando no campo, e quando ele voltou para Jerusalém, quando ele chegou ali em Jerusalém, ele presenciou algo diferente, um clima ali diferente, algo estava acontecendo ali, um alvoroço, uma multidão muito eufórica estava ali ocupando as ruas de Jerusalém. Então ele vai se enfiando ali, né, se aprofundando, se embreando no meio daquela multidão. Quem sabe, né, ele estava ali sendo espremido, né, como aquela mulher do fluxo de sangue, ele estava espremendo ali o povo para chegar até lá, para saber realmente o que estava acontecendo. Isso aí, né, um dom de cada um de nós. Quando tem algo diferente, as pessoas já vai logo querendo se, né, abrir as pessoas para você ver o que está acontecendo. Foi quando ele viu ali que estava tendo ali, era um cortejo ali de soldados, né, e ele viu também que alguns homens, no mínimo 3 homens, estavam carregando ali os mastros de uma cruz, né? Eles estavam carregando ali no pescoço. E havia também neles, ele observou que havia uma plaquinha escrito ali, né, o crime que cada um deles havia cometido. E naquele instante, imagina comigo a cena, querido, um dos soldados, ele arrasta, assim que Simão chega para ver o que estava acontecendo, ele arrastou Simão para o meio daquele cortejo, e ele ordena a Simão que carregue o mastro de um daqueles homens até o cume daquele monte chamado
Gólgota, nós passamos por lá nessa via dolorosa, né? Passamos por lá, aquele lugar estreito, íngreme, cheio de obstáculos, até chegar no Calvário ali. E ao ser arrastado, querido, pelos guardas ali, é muito provável que Simão deve ter questionado, que ele, né, ter ficado indignado com aquela atitude, né, dos soldados. E não é verdade que às vezes nós ficamos assim também, querido? Por que eu? Porque eu não tenho nada a ver com esse negócio. Por que você foi inventar? Eu não tenho nada a ver, né? Tanta gente, soldado aqui na beira querendo ver, tanta gente aqui nessa calçada. Por que justo eu fui escolhido? O que eu tenho a ver com esse criminoso que não está suportando o peso da sua cruz? O que eu tenho a ver com esse Jesus, com essa cruz que ele mandou eu carregar? O que eu tenho a ver? Não fui eu que pus sobre ele. O que eu tenho a ver com isso? Por que estão me envolvendo nisso? Talvez Simão possa ter dito, eu passei o dia, porque o texto diz, ele passou o dia trabalhando no campo. Eu estou cansado. Olha a minha mão, está calejada, está machucada, o meu corpo está suado, eu não estou até meio fedidão. Você quer que eu vou fazer isso agora? Vou chegar perto dele. Por que me envolver? Por que eu? Querido, as razões pelas quais, né, Simão foi escolhido naquele dia, pode trazer para nós, querido, uma luz para que eu e você também possamos responder, né, no nosso coração, por que nós devemos nos comprometer com uma obra de Cristo, com o propósito de Deus na nossa vida. A vida de Simão, querido, ela nos lembra algumas razões pelas quais nós devemos, não é podemos, nós devemos nos comprometer. A primeira que eu vejo, quando se trata, querido, de um chamado, de uma vocação, não existe nenhum acaso, não existe nenhuma coincidência, não, querido. Existem propósitos. Estou, ultimamente, meio que vocacionado a estudar sobre o assunto propósito. Então, quando se trata de chamado de vocação, querido, não existe coincidência, não existe um acaso, não. Existe propósito. Simão, querido, ele foi escolhido por Deus, não foi por acaso, mas porque havia um propósito de Deus naquilo. Havia um propósito de Deus. Simão, ele não ia simplesmente ajudar um homem a carregar aquela cruz. Ele estava fazendo parte de uma engrenagem, de uma comissão ali de Deus, de um plano maravilhoso, né, cuja a dimensão ele nem tinha noção. Ele nem tinha noção, ele nem podia imaginar. Mas ali, queridos, né, a soberana providência de Deus na vida daquele homem, que estava ali disposto a ajudar, mesmo que forçadamente. Tornava-se ali, então, aquele propósito, aquele chamado, né, aquele envolvimento, tornava-se ali uma peça, Simão, uma peça muito importante nessa trajetória do Senhor Jesus pela salvação de toda a humanidade. Não foi ele que salvou, mas ele se tornou ali uma peça que nós estamos falando dele hoje. Nós estamos pregando dele hoje. Nós temos, querido, o desafio, né, em cada situação, ou em cada atuação de Deus, de encarar esses desafios, essas oportunidades, né, como algo de Deus, um propósito de Deus, crendo, querido, que Deus é soberano, que Ele sabe o porquê e Ele sabe para quê que isso está acontecendo na nossa vida. Então os nossos porquês, querido, precisam ser analisados. Porque basta Deus saber o porquê e para quê que essas coisas estão acontecendo. Por isso é que nós não podemos, querido, ficar questionando, porque na nossa caminhada nada acontece por acaso, nada acontece por sorte, mas tudo existe um propósito. Não é isso que diz Romanos 8, 28?
E sabemos que todas as coisas, elas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com a vida dele é que o chamado para carregar a cruz, na verdade, é uma hora extra. A principal coisa, querido, não é carregar a cruz. Carregam a cruz quem já está fazendo alguma coisa, ou quem quer fazer alguma coisa. Como é que Jesus ia chamar alguém para carregar a cruz? Ele disse, não, para se envolver com ele tem que estar disposto a carregar a cruz. Mas quem não se envolve, jamais vai carregar a cruz. Não tem como. Então é extra, o que Simão fez foi isso. Simão ele estava trabalhando no campo. Quando ele volta do campo e chega em Jerusalém, ele encontra uma multidão ali na rua. Então ele se espreme, como eu já disse, no meio daqueles homens, né, para saber o que estava acontecendo. E finalmente, ele consegue ver. Mas quando ele vê, naquele instante, um daqueles soldados pega ele, no meio daquela procissão, e ordena que ele carregue a cruz que Jesus estava carregando. Você vai carregar essa cruz. Simão, ele era um dos milhares, querido, de judeus, né, de outros países que se dirigiam ali para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Você pode conferir isso lá em Atos, no capítulo 2, você lê ali todas as etnias, as nações que iam para Jerusalém de muito longe para participar desse momento. Havia ali, ele percorrido, como eu já disse, mais ou menos uns 1.200 quilômetros, desde a África para comemorar a Páscoa. Agora ele estava sendo ali naquele lugar humilhado, querido. Talvez no dia que ele consideraria o dia mais sagrado, o dia mais santo da vida dele. Mas hoje é feriado, pastor, hoje é dia de finado, esse é dia, pastor, de você querer que eu me comprometo. Hoje é o dia do meu aniversário, pastor, o dia mais sagrado para mim, é o dia do aniversário do meu filho, da minha filha. Aquilo, querido, certamente pareceu uma tragédia na vida de Simão. Mas, na verdade, querido, foi uma oportunidade maravilhosa dele se aproximar de Jesus, só para a gente refletir agora. Aonde estaria aquele outro Simão que disse que estaria com Jesus na prisão e até a sua morte? Você vê que negócio, querido? E isso é uma realidade também hoje. Há pessoas, querido, às vezes que surgem do nada na igreja, e elas estão até o cabo comprometidas com a obra. Enquanto nós vemos outras pessoas que estão há tempo na igreja, mas que só estão envolvidas. Simão, que nunca tinha visto Jesus, nunca andou com Jesus, chega ali, está lá até a morte com Jesus. E o outro que diz, estou com você. Não foi o único que Jesus viu. Às vezes tem pessoas, que os envolvidos, eles só se envolvem com aquilo que agrada. Aquilo eu gosto de fazer isso, pastor, pode contar comigo, isso eu gosto de fazer. Quando nós nos deparamos com essa passagem, querido, nós temos bons motivos para crer que esse encontro com Jesus levou realmente Simão a se converter ao cristianismo de fato. Ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa e ele acabou se encontrando com o Cordeiro Pascal. Quantos de nós chegamos na igreja só para matar a curiosidade e acabamos encontrando com Cristo? Mas não pode parar aí. Nós temos bons motivos, querido, para concluir que esse Simão, ele creu em Jesus e ao voltar para sua casa, ele então levou os seus 2 filhos ao Senhor Jesus. A gente consegue ver isso quando Paulo cita o nome de Rufo na carta aos Romanos, no capítulo 16, 13. Ele diz, saudai a Rufo, filho do Simão. Marco, quando escreveu, querido, ele queria que soubesse que Simão
era o pai daqueles dois moços, provavelmente convertidos, o Alexandre e o Rufo. Ele queria, a maneira que o Marcos se referiu, né, a Simão, dá para a gente entender, para quem fosse ler o Evangelho de Marcos, que sabiam quem ele era. Eles queriam identificar, a identificação que ele deu para saber quem era o Simão, os filhos. Ele é pai do Alexandre, ele é pai do Rufo. No versículo que nós introduzimos, ao que parece que esses dois filhos, eles eram membros assim bem conhecidos da igreja da época. Filho do Simão, os filhos do Simão. E é possível que essa experiência tão humilhante tenha resultado na conversão, querido, de toda a família de Simão. Simão, ele foi a Jerusalém para sacrificar o seu cordeiro ali pascal, né? Mas ele acabou se deparando ou encontrando com o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por ele. Olha que coisa, olha o impacto disso na vida desse homem, querido. Na vida dessa pessoa. Vocês que estão nos visitando, talvez vieram aqui só por um convite, mas vocês podem ter um encontro com o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. Podemos estar aqui, querido, vir para esse lugar simplesmente para ter um tempo de comunhão com os irmãos e ter um encontro diferente com o Senhor. Sermos impulsionados, sermos até empurrados ou exigidos a ter um encontro com o Senhor. Simão foi jogado dentro dessa situação na vida dele, e como eu disse, mesmo que assim for, não há na nossa vida coincidência. Há um propósito maior. O texto nos diz que Simão, ele vinha do campo. E eu hoje, queridos, quero, ao buscar, talvez aqui um homem ou uma mulher para realizar a sua obra, ou o Senhor deseja fazer isso no nosso coração, Deus, ele possa contar comigo, que Deus possa contar com você, mesmo, talvez, um dia cansativo, um mês, um tempo cansativo que nós possamos estar vivendo. É notório, querido, que há uma demanda aí muito grande no mercado de trabalho, e que isso tem afastado pais dos filhos, tem afastado aí pessoas cada vez mais, famílias cada vez mais. E essa, querido, as pessoas cada vez menos tempo para si mesmo e menos ainda tempo para Deus. Nós gastamos, querido, quase que a totalidade do nosso tempo, da nossa energia, do nosso potencial para se envolver com coisas que nós criamos, para pagar investimentos que nós fizemos. E aí, querido, quando as pessoas cansadas, elas estão esgotadas, aí ouve o Senhor dizer: segue-me, carregue a cruz, elas sempre dizem que não, porque não tem mais forças, e ela não tem tempo mais para isso. E dizem: Senhor, escolhe outro, por favor. Não tenho tempo, eu estou exausto, Senhor. Pasme, querido. Alguns faz da sua bênção o objeto de cansaço e usa a sua bênção para não fazer mais as coisas para Deus. Usa a bênção para dar o pretexto de que está cansado. O Senhor me abençoou demais, e agora eu tenho cliente, eu tenho serviço até a tampa, não tenho mais tempo. Vou deixar célula, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Eu estou muito abençoado, eu estou muito ocupado com as minhas bênçãos. Simão, querido, ele foi chamado para carregar a cruz, depois nem que voltava do campo. Depois que ele voltava do campo. Será que Deus não sabia que provavelmente ele estaria cansado? Sabia. Que ele tinha vindo de muito longe? Sabia. Que ele não veio para aquele serviço? Sabia. Mas foi ele que Deus chamou. Outra coisa que aprendemos: nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos, mas, no mínimo, querido, pela geração que virá depois de nós.
nós temos bons motivos, né, para crer que esse encontro com Jesus levou, como eu já disse, Simão a se converter e através da experiência dele, ele levou toda a sua família para Jesus. O texto diz que esse Simão era pai desses dois meninos, Alexandre e Rufo, e que há uma clara referência de que esses irmãos eram pessoas de muito destaque na igreja naquela época. Eu gosto de imaginar, querido, esse Simão voltando para Cirene e contando aos seus filhos. Imagine que história, tremenda história, né? Horripilante história. Ele estava contando ali aquilo que tinha acontecido com ele e o que isso promoveu. Qual o interesse e o despertamento que isso promoveu na vida de Alexandre e Rufo? Como é que nós contamos a nossa história, nossas experiências, né, de manifestação de Deus na nossa vida? Nós temos desafios, enfrentado os desafios da nossa vida, que os nossos filhos têm olhado e dito: eu tenho visto o teu esforço, vale a pena servir esse Deus, eu tenho visto como você se empenha para servir esse Deus, eu tenho visto, mãe, pai, que mesmo cansado, mesmo quando você não está com vontade, você tem se dedicado para servir, e isso fez com que Rufo e com que Alexandre se convertesse ao Senhor. E talvez, não diz o texto, mas obviamente eu creio que o mais difícil são os filhos, né? Que eles vieram, todo vieram. Quem sabe uma grande geração aí foi ganha para Jesus por causa disso. Há uma nova geração, querido, olhando para mim, olhando para você, esperando, né, um comprometimento nosso, um comprometimento com o propósito de Deus. O que é que nós estamos, querido, ensinando aos nossos filhos, aos jovens, adolescentes, às crianças, todas, às pessoas que estão sentadas aqui no banco da igreja? O que é que nós estamos ensinando nos nossos lares, nas nossas, né, rodas de amizade, na nossa escola, onde estudamos? O que é que nós estamos ensinando para os seus discípulos? O que é que você está ensinando? Para que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, para que eles tenham uma formação acadêmica, para que eles sejam alguém nesse mundo, ganhem muito dinheiro. Sabe, querido, que eu quero ensinar para esses jovens, anote isso. Eu quero ensinar, querido, que a nossa vida ela não tem valor, né, pelos bens que nós possuímos, mas é pelo esforço que nós dedicamos na causa de Cristo. É isso que dá sentido à nossa vida. Deus não vai pegar o seu diploma e nem sua conta bancária, não vai. Você não vê isso na Bíblia. Isso é bom? É. Deve fazer? Deve, mas não é a principal coisa. E se isso é objeto de atrapalho, deixe disso, mas não deixe de fazer o propósito de Deus. Por quê, querido? Nós ensinamos somente aquelas coisas. Se a gente ensinar somente aquelas coisas, e elas são sim, volto a dizer, importantes, talvez elas ricas, cheias, né, de cursos, de doutorados, famosos, irão para o inferno. Por quê, querido? Não terão tempo para se comprometer com o propósito de Deus. Nós precisamos, como líderes, pais, influenciadores, ter muito cuidado com o que nós falamos com as pessoas, porque senão elas deixam Cristo para centralizar-se nelas. Isso é egocentrismo. Egoísmo. Antes do seu encontro com Jesus, querido, Simão ele possuía religiosidade, devoção, mas depois de encontrar-se com Cristo, ele recebeu comunhão real, ele recebeu salvação. Naquele dia, querido, a sua vida sofreu uma reviravolta física, espiritual, essa vida foi inteiramente transformada. Deus ainda pode usar, querido, situações difíceis, situações até mesmo humilhantes para, né, conduzir pessoas a Cristo, pessoas à salvação. Nós somos sim responsáveis, querido, a no mínimo ser um lugar que aponta uma direção para a próxima geração. E a direção para a próxima geração não pode ser outra, é Cristo.
todas as demais coisas, queridos, são recompensas. Não se busca a recompensa antes de buscar a Deus. Deus é maior que recompensa. Deus é maior e melhor do que qualquer prosperidade, do que qualquer sucesso financeiro, empresarial, ministerial. Deus é maior do que todas essas coisas. Eu aprendo mais ainda com essa história, que o meu lucro, ele é infinitamente maior do que aquilo que eu pago para cumprir essa missão. Eu explico. O que nós aprendemos e lucramos, querido, no cumprimento da nossa missão, é muito mais valioso do que o preço que nós estamos pagando para cumprir essa missão. Meu lucro em Deus é sempre maior. Não tem como perder com Deus, não tem como ficar em desvantagem com Deus. Não há nada que eu possa fazer que tire de mim algum lucro, que me deixe mais pobre. Não, não há nada. Não existe um envolvimento com Deus, não existe, né, um comprometimento com Deus que vai cooperar para você se arruinar na sua vida. Não existe. Seu lucro sempre será maior do que o seu investimento quando você se envolve com o reino de Deus. E Lucas, nessa mesma passagem, ele é mais detalhista. Quando ele relata essa passagem, ele diz: enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Olha, arrepia, fala a verdade, querido. Agora, ele estava olhando para Jesus. Olha o que Deus faz. Ele não pôs Simão na frente, ele pôs Simão atrás de Jesus. Lucas, ele deixa bem claro que Jesus ia à frente de Simão. E o que Simão aprendeu, querido, naquela estrada ali estreita, chamada, né, Via Dolorosa, foi de um significado muito mais rico do que o preço que ele pagou para carregar aquela trave daquela cruz. Porque não era cruz, não, né? Eles eram só aquele madeiro do meio da cruz que eles carregavam. E quando chegou ao alto, né, daquele monte onde Jesus foi crucificado, né, ele deve ter pensado: valeu a pena. O que eu aprendi com esse homem nesse trajeto, nunca, ninguém, jamais vai poder apagar da minha mente, do meu coração. Você crê, querido, você acredita que Jesus não falou nada para Simão? Você acredita, você consegue ver um Jesus indiferente com Simão carregando a sua cruz, que ele não pôde carregar por causa do peso, porque ali ele era homem sofrendo o meu e o seu castigo. Você consegue Jesus ficar olhando para ele e nada, nenhuma lição, e nada, ele subtrair, ele receber daquela presença que vinha à frente dele? Não consigo. Isso me diz, querido, que servir a Deus vale a pena. Porque andar, querido, 3 ou 4 passos seguindo a Jesus é muito mais glorioso do que caminhar a vida inteira sem Jesus. Incomparavelmente. E eu prefiro andar com Ele, como estava Simão no vale da sombra da morte, junto ali com Jesus, como andou Simão, do que andar, querido, às vezes em aparentes pastos verdejantes, né? Em aparentes águas tranquilas, sem nenhum comprometimento. Só aparência de águas tranquilas. Mas para isso, querido, meu compromisso com Ele deve ser a atitude mais importante para mim. Mas qualquer um sabe. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra muito atrativa, querido, nos dias de hoje, porque nós vivemos numa sociedade muito descartável. Se a gente não quer o bebê, o que faz? Aborta. Se a gente, querido, não quer o cônjuge, divorcia. Se a gente não quer velhinho, coloca no asilo para ficar mais bonitinho, numa casa de repouso. Ah, mas tem uns pior, vamos praticar uma eutanásia porque já está gaga.
Essa é a sociedade que nós vivemos. E a demanda é essa ou não é nos dias de hoje? Não gostou da barriga? Tira o filho. Não gostou do marido, da mulher? Manda embora. Não gostou do velhinho que cuidou a vida inteira? Mata ele, põe no asilo. É assim que vive a sociedade hoje. E hoje, querido, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Nós verificamos que muitos cristãos, eles querem ter essa alternativa. E alguns, eles estão tentando provar para a gente que na Bíblia isso é permitido. Que tragédia, querido. Se não querem mais carregar a cruz, querido, de Cristo, colocam ela de lado. E assim, querido, se contentam em praticar esse falso evangelho. E aí, de forma implícita ou explícita, né, eles estão contra o Senhor. E sabe por quê, querido? Porque dizem que creem em Deus, mas estão vivendo como se Deus não existisse. É uma religiosidade sem compromisso, sem vida, sem testemunho cristão. E por que não dizer, né, sem Deus? É muito grave, querido, o que Deus, né, faz com aqueles que são somente cristãos nominais. E Ele deixou isso registrado para mim e para você. E nós sabemos que Ele vai fazer exatamente isso. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É comum, querido, a gente notar no meio evangélico atual que muitos querem estar envolvidos, mas poucos querem estar comprometidos. Sabe aquele, eu posso até ajudar, pastor, mas não vou assumir esse compromisso. Estou enjoado de ouvir isso, querido. Infelizmente, triste. Pastor, eu posso te ajudar nisso, mas não me envolva nisso. Não me comprometa com isso. Porque aí vem a lista, né? Porque vem a lista. E toda a lista está focada no eu. Para a gente refletir, querido. Eu creio que essas razões de Simão, elas precisam, elas devem estar assim muito claras, né? Precisa estar viva no nosso caminhar aí, né? Como crentes, cristãos. Porque elas vão trazer essa inspiração e capacitação para que você e eu, a gente possa também responder em nosso coração. Por que é que nós devemos nos comprometer mais com a obra de Cristo? Essa é uma pergunta, querido, que precisa estar dentro de nós. Se você perguntar todo dia, Deus vai te dar uma resposta todo dia. Por que é que eu devo me comprometer com o Rei de Deus? Você vai ficar surpreso de quantas respostas virão na sua mente. Não queira, querido, se envolver com Deus. Queira se comprometer com Ele. Se a pessoa chega para Márcia, eu quero ter um envolvimento com você. Ela vai falar, como assim? Um envolvimento aí, né? Quando a coisa ficar, né, preta, eu caio fora. Porque é assim os envolvidos. Eu me comprometi, eu assinei um papel, eu fiz votos com ela. Comprometi, cuidar, amar, honrar, respeitar, servir a ela. Você acha que Deus te chama de noiva, me chama de noiva? Por quê? Por quê, querido? Porque Ele nos chama de noiva. Porque noiva é comprometido. Noiva faz aliança. Noiva não faz um contrato. Não existe isso. É aliança. Se você, querido, teve, né, verdadeiramente um encontro com Cristo, então não basta apenas envolver, você precisa comprometer-se com o Senhor e com a obra dEle na sua vida. Todos os dias, querido. Envolvimento é água rasa, pelo tornozelo, pelos artelhos, pelos joelhos, pela cintura. Comprometimento é águas profundas, dependência. Os envolvidos, eles estão sempre envolvidos, mas estão envolvidos em muitas coisas. Estão passando por sempre problemas, porque eles gostam de se envolver. Os que comprometem não ficam comprometendo-se com muitas coisas, então eles têm um domínio, um controle maior, né, da sua vida, de como conduzir as coisas. Por
Porque se envolver, querido, dá ideia para a gente que é mais fácil, que é melhor. Quem diz, querido, que Deus nos chamou para ser envolvido com Ele? Ah, se Jesus fizesse isso conosco, querido, quando Ele olhasse nosso estado real, de desprezo, abominação e negação a Ele. Ó Pai, eu estava envolvido nesse negócio, mas está mais feio do que eu pensava. Então, eu sei o que eu vou passar, eu sei o quanto vai ser difícil isso, sei da minha dor, do meu sofrimento. Chama outro. Por isso que ele diz, se você não está disposto a carregar a cruz, não se meta com ele. Se você não está disposto a amá-lo mais do que seus filhos, não se meta com ele. Se você não está disposto a dar a sua vida, não se meta com ele. Porque ele não aceita menos do que isso. Sabe, querido, e esse exemplo que nós vemos nos seus discípulos primeiros é esse. Parece que cumpriu o que realmente Jesus falou na vida da maioria deles. Morte terrível. Crucificação. Óleo quente. Decapitação. Um monte de... Porque estavam comprometidos. Se você não se comprometer, você vai ficar correndo atrás das suas coisas. Enquanto Deus está te chamando para correr atrás das coisas dEle. Sempre os envolvidos, dá o melhor tempo para Ele, não para Deus. Deus diz buscar o reino de Deus. Buscar a Deus, o reino dEle em primeiro lugar. E as outras coisas, Ele acrescentaria. Amém, queridos? Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, eu vou orar. Nós vamos orar, pedir ao Senhor graça e misericórdia para a gente. Aleluia. Pai, nós estamos diante dessa mesa e é um bom momento, Pai, para compartilhar aquilo que nós falamos aqui. Tratamos da palavra a respeito do seu caminho ao Gólgota, Pai. O que é que o Senhor faz nas nossas vidas? Qual é, Pai, a dimensão do seu chamado e o que o Senhor requer de nós? Diante desse memorial, Pai, nós queremos mais do que comer um pedaço de pão e tomar um suco. Nós queremos trazer à memória aquilo que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fez por nós. Isso custou um preço muito alto, Pai. E o Senhor nos chama para andar nessa dimensão de vida, onde nós possamos descobrir, Pai, que a nossa vida ela não vale nada sem o Senhor, ela não é nada. Na verdade, ela não é vida, porque o Senhor diz que a verdadeira vida está em Ti, que o Senhor é a verdade e a vida, que não há, Pai, nenhum sentido, não há salvação, não há unidade com o Pai, se não for através do Senhor. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que as palavras que nos confrontou, ou que nos confrontaram, Pai, nesse dia, ela possa se tornar rema em nosso coração. Que uma nova realidade, Pai, possa ocupar, ó Pai, as nossas indagações, uma nova resposta possa ser, Pai, a nossa direção, que possamos estar atentos, Pai, apercebidos, sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos falar, através de todas as nossas, Pai, indagações, todas as nossas meditações, que o Senhor possa trazer, Pai, através da sua presença sempre preciosa, santa e bendita, trazer, Pai, um encorajamento. Pai, nós confessamos, precisamos sim, Pai, precisamos de encorajamento, precisamos desse espírito de ousadia, Pai, que olha muito mais além da nossa própria situação, do nosso próprio contexto, que olha além da nossa condição financeira, da nossa condição familiar, mas olha para as necessidades do Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que naquele impulso, Simão, Pai, ao ser lançado no Teu propósito, ele prosseguiu até o fim, Pai. Nós não sabemos nos detalhes, mas é certo de que uma grande obra aconteceu na vida daquele homem. Pai, nos lança, Pai, com força no Teu reino. Faça algo poderoso, Pai, onde possamos Te seguir, assim como Simão estava atrás do Senhor, Te seguindo rumo àquele lugar, Pai. Que nós possamos, Pai, seguir em frente.
Pai, nos faz olhar para Ti, não para a circunstância. Nos faz olhar para Ti mais do que para qualquer sonho ou propósito, projeto nosso. Pai, oramos em nome de Jesus. Que possamos, Pai, descobrir ou redescobrir para alguns o real propósito. Por que o Senhor nos chamou? O que o Senhor quer de nós? E que nos sintamos vergonha, Pai, se nós saímos por causas banais. Que voltemos, Pai, ao primeiro amor, às primeiras obras. Oh, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, nós te pedimos. Oramos, Pai, nós te agradecemos. Que essa palavra seja profunda na mente, no coração, no espírito de cada um aqui. Que, Pai, se nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas isso torne-se nossa prática cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.